Por que as pessoas te usam? A resposta é dolorosa. Você já percebeu que quanto mais disponível você está, menos as pessoas parecem te valorizar? É como se a sua presença constante, o seu sim automático e a sua resposta imediata fossem vistos não como sinais de carinho, mas como um recurso óbvio, algo que pode ser acessado a qualquer momento. É como ser aquele porto seguro que todos recorrem em dias de tempestade, mas que ninguém visita quando o céu está limpo. Você está sempre lá, sempre disposto, sempre presente. Mas aos poucos começa a perceber que essa presença tão fácil se torna invisível. Que o esforço que você faz para manter todos por perto raramente é retribuído. E que o amor que você acredita estar plantando não está florescendo da forma que esperava. É duro admitir, mas essa é uma das maiores armadilhas emocionais da nossa vida. Acreditar que estar sempre à disposição vai garantir amor, respeito e reconhecimento. Que quanto mais você cede, mais será amado. Que quanto mais você se sacrifica, mais os outros vão te valorizar. Mas a realidade, infelizmente, é outra. E o mais doloroso é que mesmo percebendo tudo isso, a gente continua. Continua tentando agradar. Continua tentando evitar conflitos. Continua respondendo rápido, estando presente, dizendo sim. Mesmo quando tudo dentro de nós grita por um não. Tudo isso por medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser chamado de egoísta. Medo de perder pessoas que, no fundo, só ficam porque sabem que você sempre estará ali. Pense em alguém que você conhece, ou talvez em você mesmo, que nunca sabe dizer não. Aquele que responde mensagens em segundos, que está sempre pronto para ouvir o desabafo dos outros, que se esforça ao máximo para não desapontar ninguém. No começo, parece virtude. Mas com o tempo, essa disponibilidade excessiva se transforma em peso. O que antes era cuidado, vira obrigação. O que antes era gesto de amor vira expectativa. E o pior, quem recebe passa a acreditar que tem direito a isso, como se você fosse um recurso inesgotável de atenção e energia. Agora imagine a cena. Uma pessoa que, cansada de se doar sem limites, decide pela primeira vez não responder. Decide pela primeira vez não aparecer. O que acontece? O ambiente muda instantaneamente. As pessoas que estavam acostumadas com a sua presença constante começam a estranhar. Elas se perguntam: o que aconteceu? Será que ele mudou? Será que ela está diferente? Esse pequeno gesto de ausência revela uma verdade poderosa. Você só entende o valor da sua presença quando ela falta. E é justamente aqui que mora a chave dessa transformação. Ao se retirar, ao escolher não reagir, ao optar pelo silêncio em vez da resposta automática, você mexe na estrutura invisível que mantém o controle dos outros sobre você. Porque sim, existe um controle silencioso e sutil acontecendo o tempo todo. Cada vez que alguém te procura, te provoca, te pressiona, existe uma expectativa de que você vá reagir. Quando você não reage, o jogo muda. E isso é desconfortável para quem estava acostumado a ter poder sobre a sua energia. Mas atenção, esse não é um convite para viver isolado, para fugir do mundo ou cortar todos os laços. Não se trata de egoísmo, nem de frieza. Trata-se de algo muito mais profundo. A redescoberta de si mesmo. É o primeiro passo para recuperar aquilo que você nem percebia que tinha perdido. A sua própria soberania emocional. Quando você escolhe não estar sempre disponível, você não está rejeitando o mundo. Você está escolhendo se colocar no centro da sua própria vida. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que essa decisão, aparentemente simples, tem um poder transformador. Vamos mergulhar juntos em como a disponibilidade excessiva se torna uma prisão invisível, como a manipulação acontece de forma silenciosa e como o silêncio pode se tornar sua arma mais poderosa. Mas antes de avançarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser previsível, controlado e drenado pelos outros? Desde cedo, fomos ensinados a acreditar que o nosso valor estava ligado à nossa disponibilidade. Frases como, não deixe ninguém esperando, seja prestativo, atenda quando chamarem, foram repetidas tantas vezes que acabamos aceitando como verdade absoluta. O problema é que, com o tempo, essa mentalidade cria um padrão de comportamento onde estar sempre acessível não é apenas uma escolha, mas uma obrigação silenciosa. E sem perceber, essas frases se tornaram mandamentos emocionais. A gente cresceu acreditando que dizer sim era sinal de amor, que estar sempre pronto era sinal de caráter, que ceder era sinônimo de maturidade. Assim, acreditamos que quanto mais presentes estivermos para os outros, mais seremos amados, respeitados e reconhecidos. Mas a realidade é bem diferente. Na prática, estar sempre disponível nos transforma em algo previsível. E tudo o que é previsível se torna descartável. Pense comigo. O sol nasce todos os dias, sem falhar,
É uma presença garantida. Você acorda e ele está lá, iluminando o mundo. Mas quantas vezes você realmente para valorizar o nascer do sol? Quase nunca. Porque aquilo que é abundante demais passa a ser visto como comum. É exatamente o que acontece quando você nunca diz não. Quando você responde imediatamente. Quando você está sempre pronto para resolver o problema de alguém. Aos olhos dos outros, a sua dedicação deixa de ser virtude e passa a ser expectativa. E é nesse ponto que nasce a prisão invisível da disponibilidade. Você começa a viver preso à necessidade de responder rápido, de estar presente em qualquer situação, de não desapontar ninguém. Só que, ao mesmo tempo, sente que algo está sendo arrancado de você. É a sua energia, sua vitalidade, sua paz. Cada sim forçado é um tijolo a mais nessa prisão. Cada justificativa desnecessária é uma corrente que aperta mais. Você se torna refém de uma rotina emocional onde não há espaço para você mesmo, onde as suas vontades ficam em segundo plano, onde a sua exaustão é ignorada. E o mais cruel disso tudo? Essa prisão é confortável para todo mundo, menos para você. O mais cruel dessa prisão é que ela é silenciosa. Ninguém te obriga de forma explícita. Ninguém coloca correntes visíveis nos seus pulsos. A prisão é construída dentro da sua mente. É você quem diz sim quando queria dizer não. É você quem atende aquela ligação que sabia que não deveria atender. É você quem corre para responder uma mensagem mesmo quando estava exausto. E no final do dia, quando deita a cabeça no travesseiro, sente-se drenado, vazio, como se tivesse dado tudo e recebido nada em troca. E o pior é que você começa a acreditar que isso é normal, que é assim que as relações funcionam, que ser bom é aceitar tudo calado, que se importar é se sacrificar o tempo inteiro, que amar é se anular. Mas isso não é bondade, isso é abandono de si. E por que continuamos nesse ciclo? Porque acreditamos que se estivermos sempre disponíveis, as pessoas não nos deixarão. O medo da rejeição, da solidão, da crítica, funciona como grades invisíveis. Então aceitamos papéis que não queremos, nos submetemos a situações que nos machucam e sustentamos relacionamentos que já morreram, tudo em nome de uma falsa sensação de aceitação. Mas no fundo, sabemos, não é aceitação, é uso. Você não é amado por quem é, mas pelo que oferece. Não é visto como pessoa, mas como recurso. E quanto mais você se oferece, menos se sentem gratos. Porque você passa a ser visto como um dever, como alguém que não tem limite, como alguém que está ali para suportar tudo, carregar tudo, dar conta de tudo. Essa é a prisão da disponibilidade. A ilusão de que estar sempre acessível é sinal de valor, quando, na verdade, é o caminho mais rápido para ser desvalorizado. A grande virada começa quando você percebe isso. E é exatamente sobre essa virada que vamos falar. O mecanismo oculto que sustenta essa dinâmica e como pessoas manipulam você sem que perceba. Se a prisão da disponibilidade já é desconfortável, o que vamos explorar agora é ainda mais perturbador. Porque não se trata apenas de um hábito ruim ou de uma dificuldade de dizer não. Existe um mecanismo oculto, silencioso e muito mais profundo que sustenta esse ciclo. E entender esse mecanismo é como acender uma luz em um quarto que você sempre manteve escuro. De repente, você enxerga o que antes parecia invisível, que te mantém preso nessa dinâmica sem que você perceba. O mais cruel dessa prisão é que ela é silenciosa. Ninguém te obriga de forma explícita. Ninguém coloca correntes visíveis nos seus pulsos. A prisão é construída dentro da sua mente. Isto se chama projeção. É quando as pessoas colocam sobre você aquilo que não conseguem lidar dentro delas mesmas. Por exemplo, alguém inseguro pode projetar em você a necessidade de aprovação constante. Então, sem perceber, essa pessoa vai criar situações em que você se sente obrigado a responder rápido, a estar presente, a se justificar. E você entra nesse jogo porque acredita que está ajudando, quando na verdade está apenas alimentando uma insegurança que não é sua. Esse é o truque da manipulação silenciosa. Ela não acontece com gritos ou ameaças. Acontece com pequenas pressões, olhares, silêncios calculados, frases sutis. Pense naquele amigo que só aparece quando precisa desabafar, mas desaparece quando você precisa. Ou naquele parceiro que cria pequenas crises emocionais sempre que sente que você está se afastando. Ou até mesmo naquele colega de trabalho que joga a responsabilidade nas suas costas porque sabe que você nunca diz não. Eles não precisam exigir nada de forma explícita. Só precisam apertar os botões que você deixou expostos. E quais são esses botões? O medo de decepcionar. O medo de não ser amado. O medo de ser rejeitado. São esses medos que te transformam em uma marionete previsível.
Cada vez que alguém toca em um desses pontos, você reage exatamente como esperado. Se alguém te culpa, você corre para se explicar. Se alguém se afasta, você se apressa em ir atrás. Se alguém reclama, você se justifica. E assim, sem perceber, sua energia vai sendo drenada pouco a pouco todos os dias. Mas o que torna esse mecanismo ainda mais cruel é que ele se alimenta do seu silêncio interno. Você sente que algo está errado, mas não nomeia. Sente que está sendo usado, mas não confronta. Sente que está se esvaziando, mas continua. E é justamente essa falta de consciência que mantém o ciclo girando. O manipulador não precisa controlar você. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma maneira. Agora, aqui está a chave. No dia em que você decide não reagir, no dia em que você escolhe o silêncio em vez da resposta automática, esse mecanismo começa a se quebrar. O outro perde o controle. A máscara que colocaram em você cai. E é aí que tudo começa a mudar. No instante em que você escolhe se retirar e como essa escolha muda completamente o jogo de poder ao seu redor. Chega um ponto em que o peso da disponibilidade se torna insuportável. Você sente que não aguenta mais viver como se fosse um recurso sempre acessível. Um botão de emergência emocional que os outros acionam quando precisam. É nesse momento de exaustão que nasce a decisão: recuar. E essa decisão, por mais simples que pareça, tem o poder de provocar uma ruptura silenciosa, mas devastadora. Imagine. Alguém te chama, te provoca, espera a sua reação. Mas dessa vez, você não reage. Você não explica, não justifica, não corre. O silêncio ocupa o lugar da sua resposta automática. É nesse instante que o jogo muda. Aqueles que estavam acostumados a controlar você através das suas reações começam a entrar em pânico. Eles não sabem lidar com o vazio, não sabem lidar com a ausência da sua energia. Então vêm as perguntas. O que aconteceu? Você está estranho? Está diferente? Vem a acusação. Você mudou? Você está frio? Você está arrogante? Mas na verdade, o que mudou não foi você. O que mudou foi a dinâmica de poder. Essa ruptura é desconfortável, porque ela expõe uma verdade que muitos não querem enxergar. Enquanto você reagia, eles tinham controle. Mas quando você para de reagir, o controle desaparece. E essa perda é insuportável para quem sempre se alimentou do seu desequilíbrio. Então, o ataque vem. Críticas, dramas emocionais, chantagens sutis. Tudo para tentar te trazer de volta ao velho padrão. Porque, se você não voltar, eles terão que lidar com o próprio vazio. E é aqui que muitos desistem, porque a ruptura dói. Dói ser acusado injustamente. Dói ser chamado de frio. Dói ver pessoas se afastando quando você finalmente escolhe se proteger. É um momento de solidão, de incerteza, de culpa. Mas é também o momento mais importante da sua vida emocional. Porque pela primeira vez você está dizendo: eu não vou mais ser controlado. Pela primeira vez você está afirmando: minha energia não é moeda de troca. Essa ruptura não é um fim, é um início. É o ponto em que você deixa de viver como fantoche e começa a experimentar a sensação de liberdade. No silêncio da sua ausência, nasce algo novo. Respeito. Mesmo que no começo, seja apenas o respeito que você tem por si mesmo. É como cortar fios invisíveis que te mantinham preso a expectativas alheias. Cada não consciente é uma tesoura que liberta. Cada silêncio estratégico é um passo em direção à sua soberania. E ainda que doa, essa ruptura é necessária. Porque sem ela, nada muda. Sem ela, você continua preso no mesmo ciclo, reagindo aos mesmos botões, vivendo a mesma prisão. A ruptura é a faísca que acende o processo de transformação. E é justamente após esse momento que nasce uma das ferramentas mais poderosas da psique humana: o silêncio consciente. Vamos mergulhar fundo nesse poder que não apenas protege você, mas muda completamente a forma como o mundo reage à sua presença. Vivemos em um mundo barulhento. Todos querem falar, todos querem responder rápido, todos querem provar que estão certos. É uma disputa constante por atenção, validação e controle. Mas existe um poder pouco conhecido, quase esquecido, que tem a capacidade de mudar completamente essa dinâmica: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade, não o silêncio da covardia, mas o silêncio consciente, lúcido, estratégico. Um silêncio que não significa ausência, mas presença amplificada. O silêncio é desconfortável, e justamente por isso ele é tão poderoso. Quando você não responde, quando você não se explica, quando você não se justifica, você tira do outro a ferramenta que ele usava para te controlar: a sua reação. De repente, aquele que esperava o seu desespero encontra calma.
Quem esperava a sua defesa encontra neutralidade. Quem esperava a sua pressa encontra tranquilidade. E isso desequilibra completamente quem se alimentava da sua previsibilidade. Mas o silêncio não é apenas uma forma de defesa. Ele é também um terreno fértil para a transformação interior. Nós não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim quando tornamos a escuridão consciente. É no silêncio que você começa a observar os padrões que antes passavam despercebidos. Você enxerga os ciclos de manipulação, percebe as repetições emocionais, entende as suas próprias feridas. Enquanto fala, você ainda está dentro do jogo, mas quando se cala, você sobe um degrau e passa a observar o jogo de cima. Pense em como as pessoas reagem quando você não dá a resposta que elas esperavam. Algumas entram em pânico. Outras criam drama. Outras tentam de todas as formas arrancar de você alguma reação. Não é saudade. Não é preocupação genuína. É perda de controle. O silêncio revela o quanto elas dependiam da sua energia para se sentirem no comando. E quando você escolhe o silêncio, você quebra esse padrão. Você tira o combustível do fogo. É claro que isso tem um preço. O silêncio pode te tornar incompreendido. Pode fazer com que alguns te chamem de frio, distante ou arrogante. Mas, na verdade, essas reações dizem mais sobre eles do que sobre você. O silêncio é intolerável para quem não suporta lidar com o próprio barulho interno. Quando você se cala, o outro é forçado a escutar a si mesmo, e nem todos estão preparados para isso. Por outro lado, o silêncio verdadeiro, aquele que vem da consciência, reconstrói você. Ele te devolve energia, clareza e força. Ele cria um espaço interno onde antes havia apenas ruído. E nesse espaço nasce algo precioso: a lucidez. A capacidade de perceber que você não precisa reagir a tudo, que pode escolher suas batalhas, que pode guardar sua energia para aquilo que realmente importa. O silêncio consciente é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada para ninguém. É o primeiro passo para a individuação, para se tornar quem você realmente é. Depois do silêncio vem algo ainda mais poderoso: o renascimento. Não um renascimento místico ou milagroso, mas um processo profundo de reconstrução interna. É nesse momento que você começa a perceber que, ao se tornar indisponível para o mundo inteiro, você está se tornando disponível para si mesmo. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você tivesse espaço para respirar, refletir e ouvir a própria voz, sem a interferência constante dos outros. Esse renascimento não acontece de forma repentina. Primeiro, você sente o desconforto do vazio. Acostumado a sempre reagir, você estranha o silêncio. A mente pergunta: será que eu fiz certo? Será que estou sendo frio demais? Será que estou perdendo pessoas que gostavam de mim? Essa culpa inicial é natural, porque você passou a vida inteira condicionado a acreditar que ser disponível era virtude. Mas, com o tempo, esse vazio começa a se transformar. Ele deixa de ser ausência e começa a se tornar presença. Deixa de ser desconforto e começa a se tornar clareza. Nesse novo espaço, você começa a enxergar coisas que antes não via. Percebe quem realmente se importa com você e quem só se aproximava por interesse. Descobre quais conexões eram genuínas e quais eram sustentadas apenas pelo papel que você representava. É como se a sua ausência fosse um filtro natural que expõe as intenções verdadeiras das pessoas. Quem fica, merece ficar. Quem se afasta, nunca esteve de fato ao seu lado. E ao mesmo tempo, dentro de você, uma nova força começa a nascer. A força de não precisar mais se explicar o tempo todo. A força de dizer não sem sentir culpa. A força de se proteger sem acreditar que isso é egoísmo. Esse é o renascimento, quando você para de buscar aprovação externa e começa a buscar a própria paz. Quando você entende que ser amado não vale nada se para isso você precisa se abandonar. Esse processo é solitário. Todo processo de individuação passa por um período de isolamento sagrado. Não um isolamento depressivo, mas um tempo necessário para reconstruir a própria identidade a partir do centro. Nesse período, você pode se sentir incompreendido, acusado de ter mudado, criticado por ser mais reservado. Mas, na verdade, é nesse isolamento que você descobre a sua verdadeira essência. É ali que você percebe que não precisa mais viver no palco dos outros, interpretando papéis para agradar. Você pode, finalmente, ocupar o seu próprio palco. Esse renascimento tem consequências claras. Você perde algumas pessoas, mas encontra a si mesmo. Se afasta de lugares, mas se reconecta com sua essência. É incompreendido, mas começa a ser respeitado. Porque quando você deixa de estar sempre disponível, você se torna raro. E tudo o que é raro se torna valioso. É nesse ponto que a sua ausência se transforma em poder, que a sua solidão se transforma em soberania, que o seu silêncio se transforma em força,
E quando você chega nesse nível, não há mais volta. Você não aceita mais migalhas emocionais, não se deixa prender por jogos mentais, não se trai para manter alguém por perto. Esse é o renascimento. A vida onde você não abre mão de si mesmo em troca de nada. A escolha consciente de assumir essa liberdade, mesmo que custe ser rejeitado, mal interpretado ou até odiado. Chegamos ao ponto decisivo. Até aqui, falamos sobre como a disponibilidade excessiva se transforma em prisão. Como existe um mecanismo oculto que te manipula, como a ruptura liberta, como o silêncio é arma, e como desse processo nasce o seu renascimento. Agora, resta apenas uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço da sua liberdade? Porque todo renascimento exige um preço. Você será mal interpretado. Pessoas dirão que você ficou frio, distante, arrogante. Algumas vão se afastar, outras vão tentar te culpar. Outras vão fazer de tudo para te puxar de volta para a antiga versão de si mesmo. E isso vai doer. A dor da rejeição, da solidão temporária, do julgamento injusto. Mas essa dor é passageira. O que vem depois dela é algo infinitamente mais valioso. A soberania de ser quem você realmente é. Quando você deixa de estar sempre disponível, você não perde, você se liberta. Você corta os fios invisíveis que te transformavam em fantoche. Você deixa de ser previsível, deixa de ser recurso, deixa de ser escapatória emocional para os outros. Você volta a ser pessoa, volta a ser inteiro. E nesse processo, descobre que a sua paz vale mais do que qualquer conexão falsa. O processo de individuação é caminhar sozinho por um tempo, para depois retornar ao mundo mais inteiro, mais autêntico, mais real. E é isso que você está escolhendo quando decide dizer não, quando decide se calar, quando decide se retirar. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si. Você não está se tornando frio, está se tornando forte. Você não está perdendo pessoas, está encontrando a si mesmo. E aqui está a grande verdade. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna. Você percebe que cada palavra é um investimento de energia e que nem todos merecem acesso à sua verdade. Você entende que a ausência pode ser mais poderosa que presença, que silêncio pode ser mais destrutivo que gritos, que recuo pode ser mais transformador que confronto. Esse é o poder da indisponibilidade consciente. Quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para ser rejeitado em nome da sua paz? Está pronto para ser odiado em nome da sua liberdade? Está pronto para se tornar incompreendido em nome da sua verdade? Porque a resposta a essas perguntas define quem você será daqui para frente. Se a sua resposta for sim, então escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Porque essa simples frase é um ato de coragem. Aproveite e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Esta é a declaração de que você não aceita mais migalhas emocionais, não aceita mais manipulação silenciosa, não aceita mais viver preso em correntes invisíveis. É a escolha de quem está pronto para renascer. Então não pare aqui, porque agora que você escolheu a si mesmo, a sua caminhada de liberdade interior só está começando.